Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Nunes, esse é o canal Monólogos da Fotografia. Hoje a gente vai finalmente falar sobre distância focal. Então, segue a vinheta. Antes, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificação de novos vídeos e segue também o Instagram do Monólogos, @monólogos da fotografia. Te espero lá, hein? Eu vou começar explicando logo de cara o que é distância focal, porque é importante saber, mas não é tão importante você entender esse conceito óptico, entender a física. É bom entender na prática. Tá? Então eu vou mostrar aqui. Distância focal, bem simples, ó. Aqui o sensor da máquina, lembra dele? O sensor é onde é gravada a imagem, né? Antigamente era o filme, agora é o sensor de fotografia. Aqui eu vou pegar uma lente, essa é uma máquina DSLR, quer dizer que ela permite troca de lente. Poderia ser o sensor no seu celular também, só que o celular está com a lente junto ali, não vou desmontar uma câmera do celular agora. Mas enfim, a ideia é essa, é mostrar que o processo é o mesmo, tá? Coloquei a lente na câmera. Perfeito? A distância focal é porque quando a imagem entra nessa lente, imagina a imagem entrando na lente, chegou na lente. Essa lente ela é construída de uma forma, ela é construída com lentes aqui dentro, com vidro, né? Ou cristal é vidro acrescido de mercúrio, basicamente. Então, beleza, a imagem está entrando aqui, em algum momento essa imagem, ela é projetada da lente para o sensor que está aqui dentro, o sensor. Essa distância da projeção que essa lente faz dessa imagem para o sensor é chamada de distância focal. No caso aqui, a gente está falando de uma lente de 50 milímetros. A milímetros é o que é usado para fotografia. E convertendo em centímetros, daí 5 centímetros. Então, 5 centímetros é o tamanho, a distância que essa lente projeta a imagem nesse sensor. Ponto. Está entendido o que é distância focal. Isso não é importante, mas não é o mais importante. O importante é entender a aplicação disso. Mas antes de falar sobre a aplicação da distância focal e de lentes, eu preciso falar sobre sensores. Quando surgiu a fotografia digital, quando começaram a construir os sensores digitais, precisava-se de um padrão. E o padrão foi escolhido o padrão 35mm, que era o padrão muito comum usado no filme 35mm das câmeras. Então esse filme 35mm tinha um tamanho e falaram, ó, indústria, esse é um tamanho padrão, 35mm, quer dizer, esse é um retângulo, em que ele tem aí, normalmente os sensores são nesse padrão, 3,5 centímetros, né, ou 35 milímetros de largura, e tem aí uns 2 centímetros e pouco, 20 e tantos milímetros de altura. Tá? Isso pode variar de acordo com o fabricante. Mas essa foi a regra. Esse é o sensor full frame. Essa é uma referência que eu vou usar nas minhas câmeras. Full frame foi o nome que foi dado a esse sensor. Então, beleza. Daí eu tenho o sensor 35mm. Só que o sensor desse tamanho era muito grande para ser colocado em câmeras mais compactas. É muito grande para ser colocado dentro do celular. Então, e o celular nem era o problema até então. O problema era câmeras compactas, que eram câmeras que tinham muito apelo para venda, muito apelo para público, né? Já nos filmes, né? Então, como é que eu faço isso para colocar numa câmera digital? Para entregar isso para um consumidor que quer uma câmera mais simples, uma câmera de bolso, uma câmera que caiba no bolso? Eu vou ter que reduzir o tamanho desse sensor. Eu vou ter que fazer esse sensor menor. E aí surgiram os sensores cropados. Cropado, crop, corte em inglês, são sensores que são menores. Vou colocar umas imagens aí para você ter uma ideia. A comparação de um sensor full frame em relação ao tamanho de um sensor cropado. Eu tenho um sensor cropado aqui. Olha aqui. Esse sensor é menor do que aquele que eu mostrei lá no início do vídeo. A câmera é até maior, mas o sensor é menor. Tá? Então, o que significa isso? Significa que eu fiz um... mas você falou que o sensor menor era para ser colocado numa câmera... um sensor menor com uma câmera menor. E você me mostra uma câmera maior com um sensor menor. Mas aí, foi na época, né? Aí vem a tecnologia, a coisa vai crescendo. E os sensores cropados foram evoluindo também. Eles foram ganhando tecnologia. A gente já ouviu falar muito de megapixels, né? Você deve falar, poxa, existiu, a indústria vendeu aquela ideia. Alguém passou para o marqueteiro e falou assim, olha... Quanto mais megapixels, maior a imagem. O marqueteiro entendeu, maior, melhor. Então eu vou dizer que as minhas câmeras que têm mais megapixels são melhores. Só que isso não é uma verdade, isso passa longe de ser verdade. Realmente, o pixel é um ponto na imagem. Seja no seu monitor,
seja na tela do seu celular, seja no sensor da sua câmera. E esse pixel ele tem um tamanho. E aí você colocar determinado número de pixels dentro de um determinado tamanho de sensor influencia na qualidade. Não adianta nada você ter um sensor muito pequeno e você encher ele de megapixels. Você vai ter uma imagem grande, sem dúvida. Na hora de você imprimir, fazer um quadro, essa imagem vai ficar grandona. Na hora de você querer cortar essa imagem, cortar um pedaço, essa imagem vai ser grande, mas ela não necessariamente vai ter qualidade. Não quer dizer que ela vai ter qualidade, porque depende muito do tamanho desse pixel dentro desse sensor. Não adianta você querer jogar um caminhão de areia dentro de um balde. Entendeu? É a mesma coisa você pegar um sensor pequenininho, por exemplo, os celulares precisam de sensores bem pequenos. Aí você via a câmera de celulares, repararam que as câmeras de celulares eram 20 megapixels, chegou a 24 megapixels de câmera de celular, e depois começou a descer, os celulares voltaram a vir com 10, 12, 13 megapixels. Por quê? Porque a indústria usou isso como marketing, depois ela percebeu que a qualidade da foto ficava evidente, que ela não estava ganhando qualidade, ela estava numa foto maior, não necessariamente melhor do que a de outros celulares que tinham menos megapixels. Porque também existem outros fatores, existe o fator da lente, a qualidade da lente que você está usando, o tamanho do sensor. O tamanho do sensor diz muito. Então não adianta você querer jogar 20 megapixels num sensor pequeno. Então a tecnologia começou a evoluir, começaram a investir em melhorar a tecnologia do pixel. Hoje eu já vi tecnologias legais como o novo drone da DJI, o Mavic Air 2, que ele consegue colocar praticamente 4 pixels dentro do espaço onde ficava um. Então esses 4 pixels registram vários momentos da imagem e se unem para entregar o que tem de melhor do que ele conseguiu capturar da imagem, né? Esse pixel ele é obtido, sem muita complicação, a gente pode falar isso em outro vídeo, mas numa ideia de linhas e colunas na tela ou no sensor, e essas linhas e colunas se cruzam, né? Linhas e colunas se cruzam, e esse espaço entre essas linhas e colunas seriam onde ficam os pixels, os pontos. E aí vem a resolução, né? Que a gente fala, é Full HD, é 4K. Na verdade, você está se referindo, usando como referência no mercado o número de linhas para definir a resolução. Quanto mais linhas e colunas, menor são esses pontos. Então, quanto menor, mais cabe. Okay? Esse é o conceito, explicando bem rapidamente o conceito de pixels, megapixels, que não é o foco. O foco hoje é entender que existe o sensor full frame e existe o sensor cropado. O sensor cropado inicialmente era um sensorzinho pequeno, como tem hoje nos celulares, e esse sensor cortado, né, ele acabou evoluindo muito. E hoje, com a distância tecnológica e com a tecnologia que você coloca nas câmeras, há sensores cropados que alcançam a qualidade ou até superam a qualidade de sensores full frames mais antigos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo. Essa lente, essa câmera é uma câmera menor, uma D500. Essa aqui é uma câmera menor, que eu digo maior em tamanho. Essa aqui seria uma câmera de sensor full frame, que é a que eu mostrei logo no início do vídeo. Então ela teria, em teoria, mais qualidade. O sensor aqui é maior, não é? Ela coloca 24 megapixels num sensor maior. Essa aqui coloca 20 megapixels num sensor menor. Mas aí entra a tecnologia, a forma como esse pixel é gravado. Não é à toa que foi reduzido para 20 megapixels, porque eles aumentaram o tamanho desse pixel, melhoraram a qualidade dele. Ele entra num sensor menor. Esse aqui entra 24 num sensor maior, esse aqui entra 20 num sensor menor. Então eles conseguiram fazer uma distribuição melhor ali, melhorar a tecnologia do pixel, e fizeram com que essa câmera tivesse uma qualidade de imagem equivalente à dessa câmera. Evidentemente, 2 anos de fabricação separam as duas. Uma foi lançada 2 anos antes que a outra. Mas lá no passado não era assim. Os sensores cropados, inclusive, ganharam a fama de serem sensores que não serviam para trabalho, não serviam para uma qualidade de imagem muito boa, porque era um sensor menor. Então você tinha muita dificuldade de colocar luz com qualidade dentro desse sensor. Mas os sensores full frames não evoluíram? Claro que evoluíram. Claro que evoluíram. Existe a versão mais cara dessa câmera, existem a D850, a D5, como também tem na Canon, a 5D, Mark IV, acabou de lançar agora, estava na Mark III, Mark IV, quer dizer, vai evoluindo. Então o sensor full frame também evolui. Eu não vou poder comparar o sensor full frame de uma câmera da mesma categoria dessa, da mesma linha dessa, lançada inclusive no mesmo ano ou depois, com essa daqui, porque a própria Nikon não vai fazer um produto mais barato concorrer com o mais caro. Então ela vai entregar. A tecnologia que ela conseguiu botar nessa, no caso aqui, essa é uma redução da Nikon D5. Mas a tecnologia que ela botou lá, ela coloca numa nova câmera. E aí a Nikon D5, por exemplo, que veio até antes dessa, tem mais qualidade, porque era a versão full frame. Aí fizeram a versão sensor cropado. Depois lançaram a intermediária, que é a D850. Eu sei bastante de Nikon porque eu fotografo com Nikon. Desculpa não saber tanto sobre Canon, mas tem a mesma história por aí. Tá? Tem aí
80D, 90D, que a 90D já é uma cropada de alto nível mais recente da Canon, que vai superar algumas full frames antigas da Canon. Por que eu estou falando tanto de tamanho de sensores? O importante não é nem você saber que a tecnologia vai fazer os sensores cropados ficarem melhores do que sensores full frame mais antigos. Há sensores full frames que são difíceis de superar, porque vieram muita qualidade, mas nada como o tempo para a tecnologia superar. Mas aí você pensa, por que eu estou te falando isso? Porque isso gera uma coisa que é muito importante entender, que é o fator de corte que isso gera na imagem. Um sensor menor significa que ele captura uma área da imagem menor para aquela mesma distância focal. Então, se eu pegar, eu vou separar aqui a lente, para ficar fácil a gente entender um pouco. Se eu pegar essa lente, 50mm, e colocar numa câmera com o sensor cropado, vou colocar aqui, eu vou ter uma coisa chamada fator de corte. Significa que, por eu ter um sensor menor, ele vai capturar menos detalhes da imagem, que eu digo não detalhes de qualidade, ele vai capturar menos elementos na imagem. Vou botar um exemplo aí. Vou botar a mesma foto tirada com uma câmera full frame e depois ela tirada com a câmera com sensor cropado. No caso aqui, o sensor tem um corte ali de 1.5x. Esse é o padrão da Nikon em relação aos seus sensores full frames, em relação aos sensores cropados dessas câmeras DSLR. Quando você vai cropado, você tem um fator de corte de 50%, 1.5x. A Canon 1.6x, eu não sei se existe alguma Canon com um fator de corte diferente, mas a que eu conheço são de 1.6x nas cropadas em relação às full frames. Quanto menor o sensor, maior o fator de corte. Então você já entende que o sensor 1.6, corrija-me se eu estiver errado, mas provavelmente ele está entregando, ele é um sensor um pouquinho menor que o sensor da Nikon, o cropado. E aí por isso que em vez de 1.5, 1.6 de crop. Eu acredito que sim, me corrija se eu estiver errado. Mas normalmente é isso, quanto menor o sensor, tanto é que o sensor dos celulares é bem cortado, é bem pequeno. E o fator de corte é bem maior, é mais do que 1.5, é mais do que 2, 3 no celular. Também não sei de cada celular, mas existem truques de lente para você compensar isso, ou ele vai utilizar uma distância angular, uma distância focal, que somado aquele fator de corte, chegue aonde o celular quer chegar. Eu vou explicar o que é somado esse fator de corte. Significa que se eu tenho uma imagem, né, e com sensor full frame, e eu tenho uma imagem com sensor cropado, que é menor do que o sensor full frame, ou seja, se eu tinha uma imagem onde aqui agora eu tenho uma cabana, uma vaquinha, uma árvore, nuvens, céu, quando eu tirar a mesma foto do mesmo lugar, com a mesma distância focal, com o sensor cropado, eu posso perder alguma coisa. Mas eu perdi a árvore aqui, eu posso ter perdido aqui parte da nuvem, posso ter mantido na foto só a vaquinha e a casinha. Ou seja, você já entendeu que se eu perdi essa imagem, se eu perdi coisas nessa imagem, é porque o sensor é menor. Ah, Fabrício, mas eu não posso fazer a mesma foto? Pode, só você chegar para trás. Se você tiver com uma lente fixa, essa aqui é uma lente de distância focal fixa, né? 50mm, ela não tem variação, a gente já vai mexer com lentes que tem variação. Mas eu boto a mesma lente nas duas câmeras. Eu botei imagens diferentes. Uma imagem com mais elementos na imagem, outra com menos elementos. Aí eu vou lá e chego para trás. Dou 3 passos para trás, 5 passos para trás. E tenho a mesma foto. Em teoria. Mas enfim, em teoria porque alguma coisa vai mudar. Claro, alguma coisa vai mudar. Se fosse simples assim, todo mundo comprava, não precisava gastar horrores na câmera full frame top, compra a cropada top. Mas aí você imagina que você está numa festa onde você tem uma parede, você não tem essa de chegar para trás. Você está num casamento e você tem lugares que você simplesmente você não voa para poder ficar num lugar onde não tenha chão, você não atravessa a parede. Então, há lugares em que vai ser mais desejado que esse fator de corte não exista. Ah, você fala, então quer dizer, eu tenho mais qualidade, ou tanta qualidade na câmera que é mais moderna do que uma câmera muito mais antiga, e num sensor cropado, mas ela pode ser útil para você, se você for fotografar, por exemplo, vida selvagem, onde você precisa chegar o mais perto possível do animal. Esportes, ela pode vir a ser bastante útil. Esse fator de corte de 1.5, que é um corte na imagem, é automaticamente um zoom. Você cortou, você aproximou. Você tinha lá a árvore, a nuvenzinha, e você fez isso. Você andou para frente, literalmente, na imagem. 1.5 vezes no caso da Nikon, 1.6 vezes no caso da Canon. E você só ficou
porque você fez um zoom, você, né, reduziu ali a sua imagem, você acabou dando um zoom. E você pegou só a casinha e a vaquinha. Então, se eu estou fotografando a vida selvagem, pássaro, que foi, eu quero ele o mais enquadrado possível, eu quero ele grande na foto, o cropado vai ser útil para mim. Ele vai me dar um avanço natural. Mas se eu estou num casamento, se eu estou numa festa, um espaço limitado, onde eu não posso ficar, né, atravessando parede, eu não posso ficar empurrando necessariamente as pessoas, tem lugares que eu não posso simplesmente ficar. Né? A não ser que eu tenha um drone que voe naquele lugar onde eu não posso ficar. Mas nesse caso, a câmera full frame é muito mais útil. E não é só pela questão de, como eu falei, full frame, sensor maior, captura maior luz, não é como eu te falei, se a câmera for muito antiga, né, você vai ter vantagem de pegar uma cropada mais nova. Mas aí você tem um problema da distância. Se você tiver com a mesma lente, você vai ter um problema de avanço de, nesse caso aqui, 50% ou 1.5 vezes. Ou seja, você pega essa distância focal, 50 mm, e multiplica por 1.5, que no caso aqui daria 75 mm. Então, se eu colocar essa lente 50 mm, que é uma lente fixa, não tem variação de distância focal, eu colocar ela numa câmera full frame, ela tem 50 mm. Se eu colocar ela numa câmera full frame da Nikon, ela tem 75 mm. Ou seja, ela avançou. O que faz com que, se eu quiser fazer aquele mesmo enquadramento, eu tenha que chegar para trás. Nem sempre eu posso. Ou eu quero pegar o bicho mais perto, eu quero pegar, quero pegar o leão ali, os olhos do leão, eu não quero chegar tão perto do leão assim. É útil para mim ter assim, um fator de corte, ter um sensor melhor. Sensor menor, no caso, né? Cropado. É claro que as lentes não pararam por aí. Vou pegar, por exemplo, aqui, uma lente que a gente chama de lente zoom, ou uma lente que tem mais de uma distância focal. Essa lente aqui, por exemplo, é uma 1835, quer dizer, ela tem um mínimo de 18 milímetros de distância focal e o máximo de 35 milímetros de distância focal. Quer dizer, que uma lente permite dar zoom, quer dizer que se eu girar ela, eu consigo um zoom nessa lente. Poxa, Fabrício, interessante. Você está me dizendo então que eu vou conseguir oscilar a distância focal. Ótimo. Isso vai me ajudar numa festa, por exemplo. E se eu quiser ainda ser Fabrício, eu ainda quero gastar menos, eu não quero comprar uma câmera usada muito antiga, eu quero comprar uma cropada mais nova, porque ela é mais barata do que a full frame nova, do que a full frame recente também, claro. Aí você diz assim, então eu vou botar uma lente dessa e vou resolver o meu problema. Também ainda não vai ser bem assim. Mas vamos entender por enquanto o conceito do 18-35. Sim, consegui recuar até 18, quer dizer, recuar. O que você falou agora? Agora eu quis entender isso, recuar. Recuar porque é o seguinte, 50mm também ficou setado no mercado como a medida do meio, vamos entender assim. A forma mais próxima de como o ser humano enxerga, se te colocasse em termos de milimetragem. É claro que não dá para comparar o olho humano, ele tem uma capacidade de enxergar em baixa luz e tal, e uma capacidade de ângulo absurda, né? Mas vamos entender aqui o seguinte, 50mm passa a ser o meio, significa que o olho humano enxerga as coisas em proporção de aproximadamente 50mm. Quer dizer, quando eu vejo uma imagem, a noção de tamanho das coisas que eu tenho, que a câmera pode chegar mais próximo, é os 50mm. Quando eu olho para um prédio, uma árvore, um cachorro, um gato, eu tenho a proporção de tamanho das coisas, a proporção das coisas para mim está ali em torno de 50mm. Então 50mm é a lente que dá a imagem que a gente chama de imagem mais reta ou imagem mais chapada. É a imagem mais próxima da percepção do olho humano. Bem, entendido isso, vamos entender os 50mm como o meio. Então, para trás é menos. Significa que se eu quiser andar para trás, se eu quiser ir para 45, 42, 40, 35, 30 milímetros, 25 milímetros, 20 milímetros, 18 milímetros, 16, 10 milímetros, tá? Eu estou andando para trás. O que significa andar para trás? Vou andar bem para trás aqui. Vou pegar uma lente que é uma lente grande, que a gente chama de grande angular. Quando você anda para trás, você está, vamos inventar um termo aqui, grande angulando a imagem. Você está chegando para trás, você está se afastando das coisas. Essa aqui que faz essa lente. Essa aqui é uma 11-16, é uma Tokina 11-16mm. Tá? Eu já vou explicar todas as letrinhas que estão aqui, mas só entenda por enquanto a distância focal que é importante.
Significa que eu estou indo para... Quando eu estou a 11 milímetros, quando eu estou aqui, 11 milímetros, né? Quando eu estou a 11 milímetros, eu estou muito lá atrás. E eu posso estar também até 16 milímetros. Então eu posso passar pelas outras, a 15, posso passar por 14, 13, 12, 9, beleza. 16 milímetros. Estou bem atrás de 50, né? Quando eu chego para trás, eu vou colocar uma foto do meu amigo e fotógrafo, André Redlich. Ele, né? Tá certo, tem que falar direitinho o nome do cara, porque o cara é bom, o cara fotografa muito bem. E tá aí um exemplo de foto dele tirada com uma lente 10,5 de 10,5 milímetros. Olha o que acontece com a imagem, né? Você reparou que ela... É só porque essa lente dele ela tem uma coisinha um pouco diferente, que ela tem uma arquitetura que a gente chama de fisheye, né? Tem uma tendência a virar uma bola a imagem. Mas normalmente quando você chega para trás, vou botar então uma imagem comum, uma imagem não sem a grande angular, sem a estrutura de fisheye. Olha como eu chego para trás e as coisas vão sofrendo uma leve distorção. Reparem, lembra que eu falei do prédio lá, para você ter cuidado, né, para não ficar o horizonte não ficar torcido, o prédio não ficar torcido. A grande angular fica difícil, porque a grande angular, ela tenta, conforme você chega para trás na distância focal, ela tenta colocar o máximo de coisas que ela pode dentro de uma imagem. Ela começa a abranger o máximo de conteúdo da imagem. E o que acontece com as coisas? Geralmente o que está próximo à lente tende a distorcer, tende a arredondar, né? E as coisas que estão mais longe do seu foco tendem a ficar pequenininhas, porque ela está botando muita coisa na imagem. Então ela está colocando muitos prédios na imagem, está colocando muitas árvores, está colocando muita gente na imagem. Então as coisas tendem a diminuir de tamanho em relação à percepção do olho humano. E isso é grande angular. É tudo que você vai para trás de 50 milímetros. Aí é claro, Fabrício, se você me falou que na cropada 50 aqui era 75, poderia ser 80 alguma coisa lá na Canon, isso quer dizer que se eu quiser obter uns 50 milímetros na cropada, é só eu colocar uma lente mais grande angulada, coloco uma 35 milímetros, vezes 1.5, 52 aí. Espero ter feito a conta certa, fiz de cabeça aqui rápido, mas enfim. Sim e não. Você conseguiu o equivalente à distância focal aos 50. Chegou em 52 ali, botando uma 35 numa câmera cropada, cujo sensor tem um fator de corte de 1.5. Mas a construção da lente é diferente. Essa lente é construída de um jeito, a estrutura dos elementos que estão aqui dentro são construídos de um jeito para gerar uma imagem mais reta. E a 35mm não, a 35mm é uma lente mais grande angulada, tem uma coisa que tende a gerar mais distorção. Então, quando você aproximar ali para os 52 na cropada, quando ela estiver batendo uma imagem, ela vai ser chamada de equivalente no 35mm. 35mm é o padrão do tamanho do sensor, né? Ela é equivalente a uma 52mm. Ela equivale à distância focal de uma 52, mas ela não é uma 52mm. Por que não é uma 52mm? Porque os elementos são arranjados de forma que ela continue mantendo, quando ela chega para trás e ela tende a englobar a imagem toda ali dentro, ela está mantendo a distorção de uma 35mm. Ela está mantendo essa convexidade da imagem também não sei se essa palavra existe, espero que exista. Convexidade dessa imagem de uma 35mm. Ela só foi para frente, ela está fazendo a distância focal de 50, porém com os elementos construídos com uma 35. Então sim, você ainda vai continuar tendo distorção. Pô, então Fabrício, como é que eu faço para manter a imagem reta? Tem que pegar uma lente de 50mm e bater 75. Se você estiver fazendo um ensaio fotográfico, você pode chegar para trás e conseguir um resultado similar. Ainda existem outros fatores de luz aí, a exposição não vai ficar exatamente a mesma, e existem contas que você tem como fazer para compensar isso também. Mas os resultados ainda serão diferentes. Se eu botar essa lente no full frame e bater, mesmo que eu chegue para trás naquela e bater, os resultados ainda, na hora que eu comparar, ainda vai haver diferença. Mas tem como fazer compensações de velocidade, compensações de abertura de diafragma para conseguir melhorar ou equalizar mais essas imagens. Dependendo da lente, você vai entender isso também, dependendo se o F da lente é muito aberto na full frame. E vamos falar sobre sobre o F já, a gente não falou sobre abertura de diafragma ainda dessas lentes. Você já sabe o que é abertura de diafragma, sabe o que é o F, mas a gente não falou ainda aqui. Então, quando eu pego uma lente dessa e bato uma imagem a 16, essa lente ela vai fazer o quê? Ela vai gerar uma imagem com distorções, né? Mas não quer dizer que fique feio, pelo contrário. Fazem imagens lindas. Mas eu cheguei para trás, é grande angular. Eu quero que você entenda isso. 50mm, entenda como é o ponto reto, o ponto ali da imagem
da proporção do seu olho humano. Andou para trás, aqui andou para trás, você está andando para grande angular. E você tem grande angulares aí de 8 milímetros, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22. Quanto mais próximo dos 50, mais a imagem vai ficando mais dentro da proporção do que você enxerga. Bom, e o contrário. Para trás de 50 milímetros eu virei grande angular. E para frente? Para frente, você até já fez isso quando você colocou essa aqui numa cropada, né? Essa lente 50 numa cropada, você fez o quê? Você fez uma telefoto, você teleobjetivou essa imagem. Hoje eu estou inventando palavras com a beleza, não sei se eu estou inventando, essas palavras realmente existem, mas você está criando, você está indo para uma imagem de aproximação. Então, se para trás eu estava gerando uma distorção ali e colocando muitos elementos dentro da imagem, para frente eu faço exatamente o contrário. Eu vou fechar essa imagem, eu vou fechar esse ângulo de visão, eu vou ficar mais... quanto mais tele, mais a imagem no close você vai ter, né? Você vai ter menos elementos na imagem e os elementos que vão entrar nela vão ficar muito grandes, vão crescer de tamanho. É aí que você tem o animal grandão lá na imagem, o olho de uma pessoa, uma foto inteira só cabe a cabeça da pessoa. Você pode fazer um pôster inteiro só com a cabeça da pessoa, né? Só com o olho da pessoa. Por quê? Você está dando um close-up, você está aproximando o máximo somente daquele pedaço da foto que você quer. Bom, como eu imaginava, o vídeo acabou ficando muito grande. Então eu vou dividir ele numa segunda parte, e é só você clicar aqui, clica aqui do lado aqui no vídeo, no próximo vídeo, que a explicação vai continuar. Você pode fazer isso agora se quiser, você pode deixar para mais tarde. Importa que você faça isso com calma e com tranquilidade, que não seja uma obrigação, uma coisa que seja prazerosa. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!